O meu espírito saúda o espírito que está em vocês, e o Deus que está em mim saúda o Deus que está em vocês. Eu espero que todos estejam tendo um dia agradável, propício ao aprendizado. Namastê a todos. Muita paz. Gostaria que os irmãos que estão presentes começassem a se manifestar. A paz a todos. Procurem deixar preparado aí para nós fazermos umas considerações em Hebreus, capítulo 11. Nós temos uns trechos filosóficos aí para serem abordados, serem estudados hoje. Importante isso. Não esqueçam que é importante nós, ao começarmos, ao iniciarmos, tenhamos certeza de que algo mais profundo trabalha dentro de nós. Enoque, Charles, Haroldo, André, Tânia. Zelita. Muito bem. O pessoal está a postos. Deixe preparado, então, Hebreus 11. Deixa aberto aí que nós vamos fazer umas considerações. O tema de hoje será os desertos e o espírito filosófico. Esse será o tema que nós iremos abordar, nos aprofundar no entendimento, no conhecimento de algo muito além do que enxerga à primeira vista os estudos dos textos e o estudo da antropologia e do espírito e da alma dentro do ser humano. Nós temos que estar todos compenetrados e cientes de que estas reuniões, estas lives, estas apresentações que nós fazemos, nem todos conseguem alcançar, nem todos conseguem compreender, porque muitos estão distantes. Existem dois desertos, dois, e nós vamos falar essa questão, nós vamos abordar e esclarecer mais essa questão. É importante lembrar isso. Existem dois desertos. Acho que todos nós, quando nos predispomos a conhecer
mais profundamente os mistérios, mais profundamente as questões do espírito, mais profundamente as questões da nossa essência, melhor dizendo. Temos que compreender que isso nasceu lá atrás, há alguns milhares de anos atrás, entre os chamados filósofos, que foram aqueles que começaram a pensar. Precisamos compreender essa questão. Uma hora, no meio das humanidades, porque muitas existiram, né, na Terra e muitas foram extintas, isso está cientificamente comprovado. Nesta nossa humanidade, de alguns milhares de anos para cá, normalmente se mede essas humanidades em torno de 10 mil anos, aproximadamente. Então, nós fazemos parte de uma humanidade em que existiram homens, seres, que começaram a pensar. Alguns diziam, bom, toda essa vida que existe na Terra deve ter vindo do fogo, deve ter começado no fogo. Outros sustentavam que a vida começou na água e outros no ar. Enfim, eram teorias, conjecturas de pessoas que estavam iniciando o processo de pensar. Esse processo de pensar, de pensamento, que não é propriedade de qualquer um, porque nem todos pensam, muitos agem mais de forma mecânica do que de forma racional. Estes homens que começaram a pensar e discutir, que eram homens com mais sabedoria, homens que tinham cultura, cultura realmente, não é apenas saber ler e escrever, ter cultura. Esses homens que tinham mais cultura, que estudavam, então começaram a se reunir e foram chamados de filósofos, porque eles amavam o conhecimento, amavam a sabedoria. Além de debaterem, de discutirem, de questionarem, de estarem sempre em busca de respostas para todas as questões que cercavam a nossa existência, eles não só se fixavam na matéria, não se fixavam somente no corpo, no físico, no manifestado, mas também procuravam buscar a essência, principalmente a essência. Queriam entender de onde, como, o que era e por que uma essência fazia com que nós tivéssemos a energia de estar vivos. Ora, esta busca, este conhecimento, é que fez e fazia com que seres passassem todo o seu tempo raciocinando, refletindo, pensando, e muitos discutindo as questões. Então chegou-se à conclusão, bem mais tarde, de que realmente havia uma força que regia, uma força que guiava, que manifestava o ser humano, que manifestava a vida. E essa força que dava esta vida, cuidando do corpo físico, era chamada de alma, foi chamada de alma. Alma por quê? Da raiz da palavra ânima, ou seja, animal, quer dizer, a vida animal. Esta vida animal, provinda da alma, em parte sustentava o conhecimento e era defendido de que a ânima existia, mas também existia uma outra energia superior que fazia com que a ânima existisse. Ou seja, uma energia que fazia com que a alma existisse. E a essa energia, chamada de energia inteligente, se chamou de espírito. Então, aquilo que está na raiz, na base de tudo, a humanidade, nesse
nosso ciclo de humanidade, chegou à conclusão de que o espírito é o que dá a vida, é o motor que movimenta tudo. Muito bem. O pensamento, o raciocínio e as respostas das questões de ações que a alma tem em cima da matéria, no vegetal, no animal e no mineral. Nesses reinos que eram estudados e procurados, de alguma forma, serem explicados. Muito bem. Aí, então, depois nós tivemos parte da humanidade voltada mais para o estudo da parte espiritual, porque da alma e do espírito, da parte mais essencial, porque se entendeu entre os sábios, os homens que tinham uma inteligência, um conhecimento maior, entenderam que isso era muito mais importante do que se preocupar apenas com a matéria. Era mais importante se preocupar com o que estava essencialmente dentro, que movimentava, fazia a matéria se movimentar e existir. Essa questão, então, tomou vulto maior, né? Ganhou proporção, e aí os homens se voltaram, os filósofos, os sábios, se voltaram muito mais para as questões do estudo das essências. Esse estudo das essências, então, é o que nós chamamos de parte espiritual. Porque percebeu-se, entendeu-se, foi entendido e foi por todos concordado, de que os sábios, os filósofos, de que a vida não acabava quando a matéria perecia, quando o ser perecia. Não acabava aí. Assim como ela não começou aí. Então, davam explicações muito mais profundas a respeito da questão espiritual. Por quê? Porque entenderam os sábios, os filósofos, as grandes mentes que existiram na Terra, que era muito mais importante buscar, estudar e tentar conhecer o invisível, o plano imaterial. Muito bem. Esse invisível é uma questão que nós temos que nos aprofundar, independente de religiões, independente de sectarismo, independente de filosofias religiosas, nós estamos procurando discutir exatamente o que as grandes cabeças, os filósofos do passado discutiram, conversaram, estudaram e se aprimoraram, né, no conhecimento. Eu queria que vocês pegassem agora o livro de vocês aí, em Hebreus, só para começarmos a ler uma coisa e a partir dela nós vamos seguir a reunião, seguir a nossa live. No capítulo 11 de Hebreus, está escrito, no versículo 27, está escrito o seguinte no texto. Aqui está falando a respeito de Moisés e está escrito assim: pois, pela fé, Moisés deixou o Egito, não temendo a ira do rei. Ficou firme, porque viu aquele que é invisível. Para aí. Vamos filosofar sobre isto. Espiritualmente, vamos nos aprofundar para o que é permitido para cada um de vocês, para cada um que está ouvindo, acompanhando a reunião, a palestra, a live. Para cada um é permitido uma determinada proporção de compreensão. E já vamos depois entrar nessa questão. Como é que ele viu que é invisível? Como é que é ver o que é invisível? Porque Moisés, a questão aí que nós estudamos, simbolicamente, o Moisés é um símbolo aí. E ele não se preocupou
em ficar curvado ao rei do Egito, porque ele viu o invisível, o Deus invisível, e não o Deus da matéria, o Deus visível. O Egito, todo ocultista, filósofo, ocultista, teosofista, né? Mesmo seguindo Blavatsky e outros autores, rosacrucianismo, maçonaria e outras escolas, pedreiros livres, pedreiros que estão iniciando, neófitos, alquimistas e todas as outras escolas que estudam bastante e se aprofundam, procurando conhecer a linguagem oculta, a linguagem cifrada do espírito, sabem que conseguem compreender que, no fundo, quando é tirado o véu, no fundo, Egito representa matéria, estar na matéria. Os que estudam realmente, que se aprofundam, têm esse entendimento. Então, é uma linguagem que está nos textos falando de Egito, mas o Egito não representa aqui aquele país, não é? O Egito aqui representa a matéria, porque está se falando aqui de um começo de civilização. É histórico e é espiritual. Se for lido pelo lado apenas da letra morta, nunca vai conseguir penetrar nos conhecimentos filosóficos e espirituais, nos conhecimentos verdadeiros, no que está por detrás da letra, porque a letra mata e o espírito vivifica. Que espírito é esse que vivifica? Esse do invisível. Ora, ele se entregou para o lado invisível, ou seja, o símbolo aqui do Moisés se entregou para o lado de onde vem um conhecimento maior e transcende, é transcendente ao que é físico e material. Esse pensamento que vem desde os primórdios dessa nossa humanidade, esses pensamentos são pensamentos que acompanham todo o processo filosófico, todo o processo de conhecimento, dentro daquilo que se iniciou buscar, né? Esses pensamentos formulam, né? Fazem, complementam, né? Compõem tudo aquilo que se predispôs a buscar dentro do conhecimento espiritual que era possível. E percebeu-se o seguinte, que alguns humanos conseguiam compreender e outros não. Os filósofos já lá atrás, no passado, perceberam que algumas pessoas conseguiam compreender as coisas muito mais além do que estava escrito, aqueles que conseguiam ler na época. Mesmo aqueles que não liam, quando era feita a oratória, quando era explicado, quando alguém lia, percebia-se nas conversas, no ouvido, pouco ao ouvido, percebia-se que alguns conseguiam compreender muito mais, com mais profundidade, do que outros que não conseguiam compreender nada e ficavam na letra morta, ficavam no símbolo que o próprio Jesus chamou de fábulas para crianças. Então, tudo que está na letra primária aí, que você lê nos textos, a pessoa que acredita na forma como lê, nas coisas que estão aí, em forma de história, de conto, é fábula, palavra dita por Jesus, é fábula para crianças. Que crianças aí? Está falando de criança pequena? Não. Está falando de crianças espirituais, daqueles que ainda não cresceram, não têm estatura para o entendimento. Veja que curioso. Então aí entra o que em questão? Entra o deserto. Um deserto. Veja que interessante. Aonde vai, onde nós vamos, para onde nós estamos nos conduzindo nessa palestra de hoje.
Existem dois desertos. Eu coloquei uma matéria de deserto essa semana e vi que alguns nem falaram nada, outros parece que nem perceberam. Essas coisas me preocupam. Me preocupa porque eu vejo que alguns que se predispõem a seguir o conhecimento, parece que às vezes a gente está falando de, você viu, você foi numa loja, você viu o negócio lá, eu vi e tal, tinha uma roupa lá na vitrine, etc e tal. Fui na padaria, comprei pão. Blá, blá. Parece que o negócio é nada. Espero que você não esteja num dos desertos que eu vou explicar, onde não há vida. Atenção. É muito lindo, é muito profundo isso. Porque me parece, e já no passado isso era percebido, tem pessoas que não dão o devido valor ao conhecimento verdadeiro. Preferem o conhecimento, estão tão acostumados ao materialismo, ao primeiro impacto da letra, que deixam-se contaminar. Não expõem o seu espírito. Não põe para fora o seu espírito. Quando nós acabamos de ler que Moisés, é símbolo, né? Preferiu seguir o Deus invisível do que o visível, do que o Egito, está se dizendo exatamente isso. É uma coisa que eu repito já há mais de 50 anos, né? Muito mais. Que o conhecimento não é o que a gente lê. Eu já, desde cedo, desde criança, né? Já faz 58 anos, que eu comecei a falar essas questões, com meus 12 anos. Quando já estava lendo alguma coisa um pouquinho melhor, já falava essas questões. Já não aceitava as questões a priori assim como estão aos nossos olhos. Não aceitava o literalismo do que é lido ao primeiro impacto. Mas os seres humanos gostam disso, estão apegados a isso e não percebem. Como é que pode você ler algo no texto que Moisés viu quando ele viu Deus invisível? Ora, se nós buscarmos no dicionário o sentido da palavra, o termo invisível, nós vamos ver que é uma coisa que os olhos não podem ver. Então, o que é que estava em Moisés que viu o Deus invisível? Você já viu o Deus invisível? Todos nós somos regidos por uma inteligência que é a inteligência que nos governa, que é nosso Senhor, né? Essa inteligência é chamada de nosso, não um Senhor coletivo inventado aí, seguido religiosamente. Estou falando outra coisa. Cada um de nós tem um Senhor, independente de religião, independente de filosofia religiosa aí. Cada um de nós temos um Senhor. Este Senhor é o seu Deus, é o Deus invisível. Você já o viu? Você já buscou enxergá-lo? Você já buscou ver realmente como é esse seu Deus invisível? Bom, os mais inteligentes, os mais atentos já perceberam que a sua vida tem realmente o comando de uma força a qual você chama de Deus. Aliás, é preciso salientar, novamente eu vou citar palavras do filósofo Jesus, né? E no caso é filósofo, quando ele disse que se teu Deus é Baal, siga-o, ou seja, se é o Deus do Egito, aí siga-o. Se o teu Deus é o Senhor, o invisível, siga-o. Qual dos dois você prefere seguir? Você tem essa opção, essa liberdade. Então, quando você segue a força, as questões
o impacto e tudo aquilo que a matéria te dá, e você está sendo mais materialista do que seguidor do invisível, você está seguindo a um Baal, a um Deus devorador de crianças aí. Entender crianças o que eu estou me referindo, né? Não é criança em estatura, em gênero, né? Masculino ou feminino, ou em tenra idade. Não é essa criança que os textos falam. Veja bem, associe o seguinte. Então Moisés, símbolo, preferiu seguir o Deus invisível do que o Deus visível, ou seja, trocou a matéria pela antimatéria. E Moisés começou a dizer para o povo a respeito desse Deus invisível. E então Moisés se tornou um líder que no deserto conduzia esse povo. Vamos falar desse primeiro deserto. O primeiro dos desertos, dos que estão encarnados, é o deserto do desconhecimento. O deserto do desconhecimento espiritual. O deserto que leva as pessoas a serem fanáticas por alguma doutrina elaborada por seres humanos. O deserto daqueles que não têm suficientemente clareza para compreender que além do deserto desta vida existe algo mais. Estas pessoas que vivem neste deserto são as pessoas que seguem aquilo que os olhos veem. As pessoas que seguem a literalidade estão num deserto. Estão atravessando um deserto. É uma fase de encarne. E deverá existir um número muito grande de encarnes, deverão ser muitos encarnes, para poder se sair desse deserto. Porque o princípio aí quer dizer assim, no símbolo de Moisés, quer dizer que ele estava dizendo que havia uma terra prometida onde haveria leite e mel. O símbolo disso, se não for lido pela literalidade, pela letra que mata, significa que as pessoas que ainda estão no deserto e vão estar no deserto por 40 anos, ciclos, representa uma desinfecção, não é? Não pode levar na forma literal aí. Significa que as pessoas que estão atravessando esse deserto estão encarnando, desencarnando almas e espírito, que estão encarnando, desencarnando, encarnando, desencarnando, estão aguardando chegar à Terra Prometida. A Terra Prometida seria o encarne onde a literalidade não mais toma conta, não mais domina o ser, onde Baal deixa de dominar. A força da letra morta. A Terra Prometida é o momento de encarne onde abre-se dentro do ser uma mente maior, uma mente diferente, que você não consegue alcançar essa mente de forma acadêmica, não é nas escolas, em faculdade, não é num monte de livro baseado, livros escritos com conceitos humanos na letra morta, só vai te dar mais conhecimento de letra morta, apenas isso. Pegue-se ao raciocínio filosófico mais profundo. Se você só estuda coisas escritas por pessoas que só entendem a letra morta, aonde isso vai te conduzir? Aonde vai te levar? Raciocinou? Se estudos acadêmicos baseados apenas na
na letra que mata, você vai continuar na letra que mata. Ué, é o óbvio. E aí o que acontece? Você diz, mas Alf, então como é que é isso aí? O que acontece? Acontece assim, olha. Quando o momento é chegado de sair do deserto, o deserto é o deserto da morte, onde não há vida, da secura, onde nada floresce, onde nada dá frutos. Deu para entender? Estar vivendo a materialidade significa estar vivendo num deserto. É um dos desertos. Nós já vamos falar do outro. Esse é um dos desertos falado nos textos. É preciso compreender isso. Por isso que eu coloquei a matéria e acho estranho, porque o pessoal nosso, muitos, nem consegue atinar o que está escrito. Tem gente que, quando a gente fala deserto, ele está pensando em areia. Tem gente que, quando nós falamos de deserto, a pessoa está pensando na vida dela num monte de areia, num vazio. Mas peraí, se você está buscando a espiritualidade, você não está no deserto, meu amigo. É impossível. Ou uma coisa ou outra. Se você é um neófito, um buscador, se você já não está preso mais a conceitos religiosos, arcaicos, a dogmas, se você já se libertou de dogmas, você não está no deserto. Seu espírito já não está mais. Você já entrou na Terra Prometida. A Terra Prometida é teu ser, tua vida, tua existência, tua alma. Tua alma é Terra Prometida. Enquanto a alma é cega e ignorante e cercada de dogmas e seguidora de dogmas, ela está no deserto. Óbvio. É isso que quer dizer o texto aí. Eu só estou repetindo o que está escrito. Só estou aclareando. Não estou inventando nada. Eu não estou inventando nenhuma filosofia nova. Eu estou repetindo uma velha filosofia que está aí escrita. Agora, pessoas que não conseguem compreender, que estão nesse deserto, nessa morte em vida, não adianta falar para ela certas coisas, porque ela não vai alcançar. Ela ainda está agrilhonada ou agrilhoada, está presa a dogmas. Raciocinou. Então não adianta eu pegar e ficar batendo com o martelo na cabeça dela, porque não vai entrar. Por quê? Porque o interior dela ainda não sofreu a transformação. A compreensão, a transformação é de dentro para fora, não é de fora para dentro. É de dentro para fora. Ou seja, é preciso passar por muitas e muitas e muitas vidas para se chegar a alcançar a terra prometida aí, que é o momento de encarnes onde se abre o conhecimento verdadeiro, a verdadeira filosofia espiritual, e aí a pessoa começa a enxergar. Não quer dizer que todo mundo que está aí seguindo, buscando espiritualidade, já está no caminho de esplendor. Não. O caminho do esplendor se dá quando realmente a pessoa chegou naquele nível, a alma chegou e o espírito chegou. Então aí é o caminho do esplendor, é o momento do esplendor e o caminho do esplendor. Fora disso, é escuridão, treva. É só conhecimento morto, humano, acadêmico humano, né? O que eu estou falando é de conceitos, muitas vezes, sempre fundamentados na letra morta. Então, nós temos dois desertos. Estou falando de um. Por isso está escrito, no deserto desta vida. O deserto desta vida simboliza as almas que ainda têm conceitos limitados, fechados dentro de determinados limites, e que elas não aceitam, de forma nenhuma, não aceitam enxergar um pouquinho mais longe. É curioso porque é uma manifestação humana. Entender? É manifestação humana.
Não consegue, não adianta. Se você ficar o dia inteiro falando com a pessoa na cabeça dela, tentando explicar, não entra, não vai, porque a coisa não chegou o momento dela ainda. Ela ainda serve ao mundo físico-material, ela ainda não descortinou dentro dela o Deus invisível. Não enxergou ainda o Deus invisível, que Moisés aí, no caso, tinha enxergado. É símbolo, né? Lógico. Então, Moisés está sendo aí um guia. Mata a figura de Moisés, tira fora. Vamos pôr Moisés como um guia. Que guia é esse? O Espírito. Que Espírito é esse? O raciocínio. Então, o raciocínio, Moisés, é um momento de existências. O raciocínio, Moisés, que conduz o ser humano, os encarnes, a alma do ser humano. Esse raciocínio, Moisés, é o princípio de uma transformação, porque esse raciocínio, Moisés, está no deserto, mas está em busca de uma terra prometida onde emana leite e mel. Leite e mel simboliza conhecimento, sabedoria, e não alimento. É alimento para a alma, né? Lógico. Entendeu o símbolo do Moisés aí? O Moisés, então, é um guia do povo que vai sofrer transformação. É um guia perante encarnes, que podem ser centenas, centenas de encarnes, que ele está procurando levar a pessoa para chegar num lugar onde tenha leite e mel. Para chegar no momento dos encarnes de sabedoria, de um alimento que vem do alto. Ora, veja que interessante. Neste deserto de vida, né, conduzido por esse Moisés simbólico, você já entendeu o simbolismo depois do que eu falei, que não é a figura humana que nós estamos discutindo aí, e sim uma figura simbólica. Este Moisés que conduz os seres durante esse período começa a impor a lei. Não deve matar, não deve roubar, não deve mentir, não deve isso, não deve aquilo, não deve, não deve. Então, ele traz as tábuas da lei. Quando ele subia na montanha, simboliza ele ir para o plano elevado e trazer as coisas que a pessoa tem que fazer. Que para a pessoa inicial no deserto, as pessoas que estão nessa fase, tem que aplicar essas bases de lei para que comece a se preparar para ir para uma terra de leite e mel, onde estas leis já foram aplicadas, já são de praxe, e a pessoa não precisa mais estar ainda entendendo, olha, eu não devo fazer isso, não devo fazer aquilo, não devo fazer isso, que é aprendido na fase do Moisés, do guia do povo. Quando fala povo de Israel, aí está se falando guia do povo de Israel, significa almas. Israel, por trás da palavra, significa almas. Então, estas almas, depois que já aprenderam os mandamentos, poderão entrar numa terra que manda leite e mel. Pegou a profundidade disso? Então, aí você passou este primeiro deserto. Mas antes desse primeiro deserto, tem o deserto espiritual. O deserto espiritual, que é o outro deserto, é o deserto onde as almas que virão para o deserto de baixo estão. Ou seja, nós falamos aqui então das almas que estão no deserto físico. Tá. Vamos falar das almas agora que estão. A pessoa morreu. A alma dela já não está mais na matéria. Dependendo de como de como está esta alma, antes de vir para o deserto da matéria, ela vai para o deserto de almas. E no deserto de almas, ela vai ficar esperando água.
Água significa encarnar, lavar, encarnar, lavar, encarnar, lavar. Por isso que era prometido, por isso que lá tocando a rocha, por isso que era prometido para o povo água, água. Porque água simboliza encarne. Vai estar ligado ao símbolo de terra prometida, onde tem bastante água. A água da terra prometida, quando você entra na terra prometida, quando tem água para lavar, quando você entra na terra prometida, aí a água vai representar o momento da explosão do conhecimento, do segmento não do Jesus literal, do Jesus simbólico espiritual, o Joshua espiritual, o Cristo espiritual, e não o Cristo material, que se lê aí. Por quê? Pega o símbolo agora que é importantíssimo. Ó. Ele falou, se vocês que estão com muita sede querem encarnar, né? Sede é beber água, encarnar, 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 é uma sede que nunca acaba, de encarnes. Cada encarne é água bebendo água, né? Falou, se vocês têm muita sede de água, eu, então aí vem o símbolo do espírito, da sabedoria, do conhecimento, posso dar uma água para vocês, do qual se vocês beberem, vocês nunca mais terão sede. Olha que lindo isso aí. Ou seja, vocês vão parar com esse desejo de encarnar, vocês não vão mais precisar, porque vocês vão alcançar a altura do conhecimento. Então ele falava, eu sou a água da vida. Vocês, quando estão no deserto, estão bebendo a água da morte. Mas quando vocês chegarem até mim, quando eu me manifestar em vocês, eu sou a água da vida. E quem beber da minha água nunca mais terá sede. Compara isso. Compara a profundidade da beleza desse texto, desse conhecimento. Olha por que a letra mata e o espírito vivifica. Deu para entender? Então, se você tira o Jesus da compreensão literal do dogma, você se aprofunda muito mais no entendimento, na percepção filosófica da parte espiritual. Então, tem dois desertos, de baixo e o intermediário. O intermediário, onde as almas que desencarnam ficam aguardando novamente encarnação. Elas estão com sede, elas querem água. Esse é o deserto espiritual. Onde você pode aplicar a questão do Jesus falando, ensinando, não um Jesus físico, mas um Jesus inteligência, consciência, não literal, mas sim espiritual, não visível, mas o Deus invisível, que é o que nós lemos lá, porque Moisés, para falar isso, ele tinha que ter visto o Deus invisível dele. É isso? Então, quando você começa a ter essa compreensão mais profunda filosófica, você começa a perceber o quanto você tem que correr atrás do que está dentro de você, chamado de Deus invisível, que é o conhecimento verdadeiro. Estas questões que nós estamos falando para alguns, para aqueles que não estão prontos, são enfadonhas. Eles não querem, eles não são atraídos por essas questões. Só é atraído por essa questão, por esse estudo, aqueles que já não estão mais no deserto de aflição. Entendeu? Então, quando eu coloco um determinado tema, me assusta quando eu vejo que pessoas que acompanham as reuniões não participam.
Eu fico assustado com isso. Mas que raio de espiritualidade está buscando esse ser? Que espiritualidade é essa que está buscando esse ser? Que não participa, não fala, nem xinga, nem elogia, faz alguma coisa, parece que está morto. Eu não entendo isso. Parece que está no deserto. Quer dizer, acha bonito, etc. e tal, mas parece que não tem forças para trabalhar, para se trabalhar. Indolente. Isso me preocupa. Me preocupa porque às vezes parece que eu jogo palavras ao vento. Elas são ouvidas, mas não fazem efeito. Agora, se pergunte a você mesmo, por que não faz efeito em você? O que acontece? É como uma das árvores que foram cortadas aí. O camarada tinha medo de falar, medo disso, medo daquilo, medo de não sei o quê. Parecia um caramujo envolvendo uma lesma dentro. Né? Então, nós não podemos ser assim. Nós temos que exteriorizarmos. É necessário nós nos exteriorizarmos espiritualmente. Quando eu falo espiritualmente, eu não estou falando de espírito, de dogma disso. Eu estou falando a consciência, o trabalho que você faz em você. Você não é seguidor de uma live, de uma palestra aos domingos. Você não é apenas isso. Você tem que entender que todo dia, 24 horas por dia, é dia de reunião para você. Porque você está reunido com o espírito. Se você não estiver reunido com o seu espírito, com o invisível seu, está tudo errado. Você não está indo a lugar nenhum. Você não está bebendo leite, nem colhendo mel. Você está dando pouco valor para a terra prometida. Aí põe você na terra prometida e você não faz nada. Que raio de espiritualidade segue você? Ou que você segue? Muitas vezes está mais interessado nas coisas do Egito do que nas coisas do invisível. Deu para entender o que eu falei? Assim como o ser humano ele é cativado pelas coisas do Egito. Quem ainda está nos primeiros primórdios, nos primeiros rudimentos, e ele fica cativado pelas coisas do Egito. E vai te levar aonde? Falar da espiritualidade com mais profundidade, de uma forma mais sábia, de uma forma profunda, não é fácil. Por isso tem o alerta, né, nos próprios textos. Ó, você vai lá e fala. Quer eles ouçam, quer eles deixem de ouvir, você vai lá e fala. Por quê? Porque tem gente que ouve, mas não escuta. Tem uma diferença tão grande nisso. Outros escutam o que ouvem, mas não põem em prática. E outros ainda são atraídos pelo deserto. Entendeu? No deserto espiritual, porque são dois desertos. No deserto aqui de baixo, você está num corpo físico representado, ou por. No deserto de baixo, você está representado num corpo físico representado por cabra. Estou falando dos textos agora. Estou falando dos textos, o que os textos falam, escondem aí. No deserto de cima, é camelo. E quem está fora do deserto é ovelha. Isso nos textos.
Preste atenção nisso. Isso aí vai te abrir um leque de conhecimento, de entendimento. Não de conhecimento só, de entendimento, de compreensão. O João Batista se vestia de roupa de camelo. Então, eu falei que no plano espiritual está vestindo a alma desencarnada, ela está lá no plano espiritual como um camelo. Vestindo roupa, ela é simbolizada por um camelo. No plano espiritual. Não leva tudo para o material, hein? E o João se vestia de camelo, de roupas de camelo, e dizia: ó, depois de mim, nesse deserto aqui, porque João não vivia no deserto, depois de mim vem aquele que tem um poder danado na água. Hein? João não falava que vinha o tal de Jesus depois dele, no deserto? Pegou a chave aí dessa coisa? Conseguiu desvendar esse mistério aí? Clareou? Saiu da literalidade. Quando ele estava comendo gafanhoto no deserto, ele estava comendo os destruidores dessas almas que estavam no deserto. Estou falando aqui no deserto espiritual. No deserto dos desencarnados. No mundo dos desencarnados. Ele não comia os gafanhotos? Raciocinou? Gafanhoto migrador, destruidor. Os gafanhotos que simbolizavam a destruição de toda a plantação, né? A vida, a existência representa plantas, árvores, né? Jardins, árvores. Então, os gafanhotos estavam sendo destruídos, comidos pelo João. Por que o João precisava comer os gafanhotos? Porque aqueles que ouvissem o João falavam: ó, depois de mim vem aquele que tem uma força danada para fazer tudo. Hein? Aí ele falou: ó, vocês estão arrependidos aqui no deserto? Então vem cá, eu vou te batizar. Não era enfiar na água, era enfiar num novo corpo, numa matéria, não é água, uma nova alma. Então João batizava aqueles que ouviam o que João falava, que se arrependiam dos erros, da materialidade. Aí João enfiava ele numa água, ou seja, mandava ele para vir para uma vida para começar a se limpar nestas águas. Aí quem não entende fala: ué, mas ele batizou Jesus. Lógico, ele batizou um Jesus para entrar na água também, para entrar num corpo também, é símbolo. Porque esse Jesus simbolizava a consciência expandida, a o verdadeiro caminho da luz, a compreensão. Ora, o que eu estou falando? Para alguns, talvez seja uma filosofia muito profunda, não alcançada, não sei. Para outros, é uma delícia, é uma maravilha. Para aqueles que já não estão mais esbarrando aí nos primeiros rudimentos, né, do deserto, dos seus desertos, na secura do seu deserto. Para aqueles que não estão mais aí, já estão na terra colhendo leite e mel, é uma maravilha. Para quem ainda não está, meu amigo, não tem o que fazer. Ué, é o símbolo dele lá, falando com os discípulos. Ele, vocês conseguem compreender, os outros não, porque não é chegado a hora ainda. Não é chegado a hora deles entenderem. E você faz o quê? Se você vem para a Terra com uma missão, você enxerga as coisas espirituais, dentro de você tem uma explosão de luz. Você começa a dividir com as pessoas. Se as pessoas enxergarem ou não, não adianta, meu amigo não tem o que fazer, minha amiga. Você tenta. Você faz o seu trabalho. Eu faço o meu trabalho. Eu falo as coisas na linguagem espiritual. Se a pessoa tem capacidade, se ela tem estatura para ouvir isso, tudo bem. Se ela não tem estatura, ela está no deserto dela e ela vai achar que eu estou falando uma besteira enorme, um monte de besteira, e ela vai preferir o quê? A mundaneidade. Vai preferir as vaidades, vai preferir dogmas, vai preferir estatutos religiosos, compreensão
ao pé da letra. Entendeu? Não. Lógico. É tão fácil compreender isso. Não estamos discutindo religião aqui. Nós estamos discutindo poder de compreensão. E não quer dizer que você está participando, que você está executando tudo, viu? Você sabe muito bem. Muitas vezes eu tenho que ficar puxando a orelha deste, daquele, para ver se acorda. É difícil. Às vezes está muito mais preocupado nas 24 horas do dia com as questõezinhas materiais do que com as questões essenciais. Você acha que você veio viver para quê? Você agora, adepto. Falando com você, que é adepto. Não estou falando com um curioso que possa assistir isso aí. Estou falando com um adepto. Você acha que você veio para quê? Já tentou olhar esse teu Deus invisível, o que ele quer de você? Já tirou todos os dogmas enraizados que colocaram dentro de você, que veio pelo DNA, que veio pelo genoma, que veio lá dos pais, dos avós? Já tentou arrancar tudo, com raiz de tudo? As tiriricas que ficaram, que vieram? Já arrancou o joio para deixar o seu trigo florescer? Porque cada vez que esse seu trigo floresce, você está pegando esses grãos de trigo para fazer pão. E o pão é o conhecimento que alimenta a alma. Raciocinou? A compreensão da espiritualidade requer fazer associações. Muitas vezes você precisa fazer analogias, associações. Fica mais fácil a compreensão. Entendeu? A gente faz aqui uma live de 1 hora aproximadamente, na esperança de não ser muito curta e não ser exaustiva ou cansativa. Porque eu acho que você dedicar 1 hora de domingo da sua semana, 1 hora, apenas uma, para falar temas da sua essência, é pouco, mas pelo menos é alguma coisa. Porque senão você não tem onde buscar esse conhecimento. Se você rodar a internet inteira, você vai ver muita coisa legal, muita filosofia, muito isso, muito aquilo, mas muita coisa que vem do deserto. Não vem da Terra Prometida. Quem está na Terra Prometida fala de coisas da Terra Prometida. Entendeu ou está difícil compreender? Será que eu tenho que desenhar isso? Quem está na Terra Prometida fala de coisas da Terra Prometida. Quem ainda está no deserto fala a linguagem do deserto. Vocês viram que no primeiro quadro do primeiro livro meu, dos protocolos, os preceitos da Guerra Santa, aliás, no primeiro livro meu, alguém está puxando um camelo, o primeiro desenho que eu coloquei lá, alguém puxando um camelo no deserto, tem uma cordinha e está puxando um camelo no deserto. Ali era o início do meu trabalho, do qual vocês são frutos. Lembrem-se desse primeiro livro, quem tem aí guardado, olha lá na capa. Um camelo sendo puxado. Preceitos da Guerra Santa. Guerra Santa é isso que eu estou te falando agora. Quanto você usa da sua semana para refletir nessas questões? Quanto tempo? Ou será que as preocupações mundanas te afogam tanto que você não tem tempo para pensar nisso? Quem é que está realmente na Terra Prometida?
E quem é que ainda está no deserto? Essa é a questão. Percebeu? Ora, se você lê a história dos filósofos do passado, tinha filósofo que só pegava um aluno para passar o conhecimento, porque é difícil. Entendeu? É difícil. Passar conhecimento espiritual, meu amigo, minha amiga, não é fácil. Passar conhecimento mundano, catedrático, conhecimento comum, que está aí ao acesso de todos. Hoje você tem aí a internet que só não vai atrás das questões quem realmente não quer. Estou falando de conhecimento humano. Mas roda a internet e procura conhecimento espiritual. Verdadeiro. Não baseado na letra morta. Roda aí, vê se você acha. No mundo inteiro. Não é só no idioma nosso aqui, no Brasilzinho, não. No mundo inteiro. Busca aí, vê se você acha. Quando você começa a achar alguma coisa, de repente você vê que tem letra morta. Quando você começa a achar alguma coisa, etc., você vai ver que é lastreado e baseado em letra morta. E daí? Como é que faz? Aí você começa a descobrir, puxa, que força que tem a letra morta. Que domínio que tem. E você? Está na Terra Prometida? Então você percebe fácil. Fuça aí em tudo que você quiser. Todas as escolas de mistério, religiões, crenças, filosofias, entra tudo, fuça tudo. Se você está na Terra Prometida, você logo vai achar a diferença, você vai achar logo a raiz da letra morta aí, você vai ver que é a linguagem do deserto. É o camelo que precisa ser puxado. E aí esse camelo precisa ser morto e essa pele precisa entrar no João, em cima do João Batista. O João Batista precisa se vestir com essa pele, é símbolo que eu estou falando, para aqueles que são mais entendidos no assunto. O João Batista precisa vestir essas peles, essa pele desse camelo aí, precisa comer uns gafanhotos e precisa puxar esse camelo para fora do deserto. É o símbolo do livro, o desenho que eu pus no primeiro livro lá, Preceitos da Guerra Santa. Faz tempo, hein? Eu tinha que falar um monte de bobagens e tal, um beabazinho para vocês começarem a entender como era cansativo o meu trabalho na época. Muito cansativo. Hoje eu posso falar um pouquinho com mais profundidade, mas era muito cansativo. Mas tinha que ser assim, para vocês poderem alcançar o nível que vocês estão hoje. Ok? Eu espero que esse tema tenha alcançado a profundidade dentro de vocês. Estamos iniciando o mês de junho. Estamos aí já no meio do ano. Vamos todos entender que o que nós temos que passar já estava formulado antes de acontecer. Então, fica em paz, fica em harmonia. Está já traçado para você seus próximos dias, seus próximos anos e o resto da sua vida. Mantenha-se e contenha-se com toda cautela e cuidado. Filtra seus pensamentos. Filtra principalmente suas ações. Veja o que você está fazendo. Procure ver quando você faz besterol e quando você segue besterol.
Procure ver quando você segue Baal. Em certas horas, se você distrair-se, se o teu ser ficar distraído, alguns de vocês acabam caindo para o lado de Baal por alguns minutos, alguns dias e algumas horas, às vezes. Deu para entender o que eu falei, né? Eu acho que os mais aprofundados na linguagem espiritual conseguem entender isso. Então, aqui já está a manifestação de todos. Concordaram e gostaram da reunião, muito bem. Eu fico feliz com isso. E durante esse mês, procure lembrar desse seu Deus invisível, que você leu. É o mesmo simbolizado aqui pelo Moisés. Enxergou Deus invisível? Então, obedece. Obedece o que ele quer de você. Essa sua vida já foi programada antes de você se formar no útero, não esqueça isso. Já estava escrito na sua estrela, na minha, na nossa estrela. Ok? Que a harmonia do Deus invisível se faça presente em nossas almas. Amém e amém.